Quando o grupo se dispõe a vivenciar uma patogenesia, naquele momento, o indivíduo, todos estão influenciados. Ora, se daquele indivíduo que teve lá uma glomerulonefrite, ele tomou dose exígua, demais o outro nem tomou. Né? Nós podemos dizer que o vilão aqui é o medicamento homeopático? Não podemos dizer isso. Não, tem ligação. Tem ligação, porque estamos naquele momento sob a influência de medicamento homeopático. Aí entra as questões bioéticas, né? Que é uma questão que nós temos discutido por aí. Né? E que bloqueiam, muitas vezes, as experimentações feitas, né, de um modo mais clássico. Mas nós aprendemos com isso. E não vamos aí ter medo de ter uma glomerulonefrite, ter um infarto, porque estamos usando a dose exígua. Ora, as doses exíguas do medicamento homeopático são doses fraquíssimas, mais fraca do que uma xícara de café que você toma aí. Já diz o Benoit Mir, na Patogenesia Brasiliensis, né? Uma pimenta que você põe no seu prato de comida aí é muito mais forte. O vinho que você toma é muito mais forte do que a dose do medicamento homeopático. Né? Você pode correr risco de ter um infarto, né, tomando aí uma dose de Novalgina. Uma dor de cabeça aí, né? Pode ter. O outro medicamento qualquer aí. Agora, o medicamento homeopático, de jeito nenhum. Se você teve uma doença dessa durante a experimentação, né, é aquilo que você ia ter. E nós achamos, se você teve durante a experimentação, seria até melhor, porque você tivesse ela mais à frente. Né? Porque o Ramos já nos diz lá que a patogenesia, ela é boa para nós. Ela nos ajuda. Né? Ela deixa o experimentador mais sadio. Isso tem essas ideias lá atrás. Nós vamos fazendo esse exercício dos nossos sintomas durante a experimentação. E a patogenesia evoca o potencial que nós temos dentro de nós, das nossas doenças. É assim que nós temos entendido, viu? Dessa forma aí. Então, o Iar, como é um indivíduo, viveu próximo de Hahnemann, ele coloca para nós isso, que as doenças que aparecem durante a experimentação são sementes de doença, não é a doença inteira. Ela nos vem muitas vezes em sonhos. Nós podemos ter um sonho, né, com lesões na pele e não tivemos a lesão durante a experimentação, mas ela nos veio, né, durante o processo onírico. E isso aparece também. É um modo de apresentação da doença também. E que nós vamos entendendo essa doença na medida que nós vamos vendo os outros experimentadores repetindo, reconduzindo esses sintomas. Um pouco à frente. Então, se o sintoma, ele é um sintoma do próprio experimentador, que se apresenta durante várias experimentações, porque apresenta, você tem aquele sintoma na experimentação, vai repetir outra. Nós temos quase 20 anos de experimentação, cada experimentação que nós fazemos, nós vemos lá os nossos sintomas reconduzidos. Né? Mas eles nos vêm com modalidades diferentes. Né? Então a modalidade é o que é o essencial aí. É o modo que é um do medicamento, é aquilo que vem matizando o sintoma. Né? Porque os sintomas são nossos, são estruturais. Sonhos, muitas vezes, são sonhos estruturais. Né? Nós temos o sonho, nós vivemos a vida inteira sonhando aquilo, e esse sonho nos repete, esse sonho repetitivo, ele vem nas experimentações, mas ele vem de maneira diferente. Vamos ver um indivíduo que tem medo de serpente, por exemplo. Né? O que sonha com serpente é um experimentador que tem esses sintomas durante a vida dele. Né? Mas durante as experimentações, esses sonhos com serpente vão vir diferente. Vão vir de maneira diferente. Né? Pode ser ela pode ver, a serpente pode aparecer numa patogenesia de Lachesis como uma conotação de traição, não é isso? Ou pode aparecer na patogenesia de Hélio como uma obstrução, um bolo de serpente obstruindo o meu caminho, né?
ou coisa assim, não é? Não me deixando passar. Quer dizer, a conotação é outra. Então, é essa conotação, é essa modalidade que nos traz aí a ideia do medicamento, porque vai reproduzir os outros. Então, não é dizer que, sonhou com serpente, vou dar laqueses, sonhou com serpente, vou dar hélio, vou dar argento nítrico. Não, é preciso saber a modalidade, porque sonhar com sonho serpente é um sonho estrutural, né? Um sonho arquetípico, né? Que todos nós temos aí. Um pouquinho à frente. Então, na realidade, aqueles sintomas que nós temos medo, que traz alguma incompatibilidade com o nosso dia a dia, nós aprendemos a entender que é o sintoma idiosincrásico, aquilo que Hahnemann fala no parágrafo 117. É um sintoma excessivamente mórbido, nós chamamos de estado mórbido idiosincrásico, que é uma condição relativamente rara durante a prova. Poucos sentem, né? Mas pode acontecer. Esse sintoma, ele é impeditivo, mas é raro. Isso raras vezes acontece. E eu acho que eu nunca tive. Aliás, eu sempre falava que eu não dava sintoma, né? Porque eu achava que o sintoma tinha que ser pirotécnico, tinha que ser forte demais. Ele não vinha, eu não notava aqueles sintomas meus que estavam aparecendo, que estavam sendo reproduzidos, né? Se eu tinha uma dor na perna durante o tratamento do meu pai, eu falava, essa dor é minha, eu já tive ela antes. Ela sempre vem, e aquilo eu não colocava como sintoma e não via a modalidade. Então, esse sintoma idiosincrásico, esse é raro. Não precisamos ter medo dele. À frente. Então, a patogenesia é de fato isso aí, são sintomas particulares, experimentadores semelhantes ao medicamento, né? Registrado a cada experimentador, é que vai compor, então, a patogenesia do medicamento experimentado. Bom, com isso, nós dividimos as patogenesias nossas em patogenesia de fonte primária, fonte secundária e fonte terciária. Na patogenesia de fonte primária, nós chamamos ali que é a matéria médica composta pelos sintomas próprios de cada experimentador. Eu tenho a minha experimentação, eu utilizo aqueles sintomas que eu experimentei, né? Se eu estiver sozinho, eles são meus, eles são sintomas primários, né? Os sintomas secundários são aqueles sintomas, a fonte secundária ou matéria médica secundária são aqueles sintomas que vêm dos experimentadores, do coletivo dos experimentadores. São aqueles sintomas que nós coletamos de todos os experimentadores, e eles estão aí, né, anotados, e nós podemos ir a eles e estudá-los, né? Ele é uma fonte secundária porque é uma fonte que nós podemos ainda voltar ao experimentador e perguntar a ele, esse sintoma assim, como que é? Me explica aqui, ele vai explicar o sintoma, né? Dá para discutir sintomas, dá para você clarear melhor com o experimentador. Você sonhou com isso aqui, mas você não falou, não é só isso mesmo? Não, tem uma coisinha a mais que eu sonhei que eu não expus aí, né? Então, às vezes, o experimentador esclarece para nós algumas coisas. Então, essas são a matéria média de fonte secundária. E nós dividimos a matéria média de fonte terciária, aquela matéria médica antiga, aquela que o experimentador já morreu, né, que está aí nos livros, e nós não podemos mais questionar o experimentador, né, perguntar para ele, e essa é o que existe por aí. Então, é aquilo que foi muitas vezes publicado, né, não tem mais acesso ao experimentador. Então é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.